Você está no Canal 1 Brasil, hoje é 10 de junho de 2020. Este é o primeiro debate ao vivo que o Canal 1 Brasil faz, por isso eu queria aproveitar aqui para fazer algumas apresentações. Eu sou Guilherme Baroli, diretor de conteúdo do canal, e vou mediar esse debate ao lado do meu amigo André Rocha. Ele que é hoje consultor de conteúdo do canal, mas é o cara que idealizou isso tudo, né? Esteve à frente, junto com outros profissionais de sua equipe, da idealização do 1 Brasil, que é uma plataforma de conteúdo da FEComércio São Paulo. A FEComércio é uma entidade que representa o setor empresarial e foi quem sugeriu a criação e é quem mantém esse projeto, né? Mantém esta plataforma viva, com o único objetivo de contribuir com a discussão acerca dos principais problemas e as soluções do país. Ou seja, aqui a gente discute o que pode ser melhorado, mas também mostramos o que dá certo e o que nos orgulha. Eu lembro você de nos visitar no umbrasil.com, lá a gente tem o currículo dos entrevistados, as matérias de cada entrevista, uma seção sobre as nossas parcerias, as charges, as publicações para você baixar por PDF, enfim, é um vasto material para você pesquisar pelo tema de seu interesse. Nosso site é um acervo de ideias com mais de 400 entrevistas e debates. Siga a gente nas redes sociais, pesquisando pelo @Canal 1 Brasil, e se inscreva aqui no canal do YouTube para receber notificação sempre que a gente publicar algo novo. Eu passo a palavra, então, para o Rocha apresentar os nossos convidados. São 3 de nossos colaboradores que mediam entrevistas e que hoje aceitaram o convite para comentar os assuntos deste debate. Boa tarde, Guilherme, Érica, Galeno, Dantas e a todos que estão nos assistindo, seja agora ao vivo ou depois no acervo de mais de 400 entrevistas e debates do 1 Brasil. Agora eu irei apresentar nossos convidados. Antes disso, muito obrigado pela presença de todos. Érica Fraga é jornalista com mestrado em Economia Política Internacional. Venceu os prêmios ESSO, CNI e Citigroup. É repórter e colunista da Folha de São Paulo e colabora com o Canal Brasil desde 2017. Renato Galeno, jornalista, mestre em Relações Internacionais e doutor em Ciência Política. É professor de Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro e colabora com o Canal Brasil desde 2017. E Humberto Dantas, doutor em Ciência Política, é head de Educação do CLP, o Centro de Liderança Pública, coordenador de cursos de pós-graduação do CLP e da FESP, e colabora com o canal 1 Brasil desde 2016. O 1 Brasil, como vocês todos sabem, ele tem e busca e procura em suas entrevistas discutir o futuro do país, principalmente na busca de soluções, pois os problemas todos já sabemos quais são. Também falamos muito sobre cidadania, que é a prática dos direitos e deveres de um cidadão. Neste debate, além desses temas, também iremos falar sobre a atual crise econômica, como anda a relação do Brasil com os outros países e as questões do executivo e do legislativo lá de Brasília. Mas antes desses temas, eu irei inverter a ordem das perguntas e vou começar, digamos, puxando um pouco para o lado positivo do debate. Para vocês, atualmente, quais são os nossos Brasis de excelência? Começando com o Renato Galeno. Olá, é um grande prazer estar aqui com você, Rocha, Guilherme, Érica, Dantas. Um grande prazer mesmo estar com você que nos vê agora e estar nos vendo depois também. Olha, apesar de há muito tempo a ciência no Brasil ser desprezada pelo poder público em vários níveis, em vários diferentes governos, descobriu-se a incrível capacidade de, com recursos limitados, uma quantidade muito grande de cientistas de várias diferentes regiões do país, trabalhando em suas próprias áreas e agora trabalhando em conjunto no combate e, pelo menos, na tentativa de minimização da doença. Uma vez que o poder público, em vários níveis, tem demonstrado falhas, controvérsias que não deveriam estar acontecendo, a gente está vendo a incrível qualidade da capacidade da ciência no Brasil e tentando participar politicamente do debate, mostrando, inclusive, além da frieza do laboratório, a capacidade humana, empática dos cientistas do Brasil. Eu acho que é isso que tem saltado aqui dentro do Brasil como o mais positivo nesse momento de pandemia, Rocha.
Boa tarde, primeiro, a todos. Obrigadíssima aí pelo convite, uma honra poder conversar com vocês hoje. Eu ressaltaria talvez um aspecto mais sociológico aí, a resiliência do brasileiro, e junto a isso a capacidade de empreendedorismo, né? É incrível, o Brasil saiu há não muito tempo de uma das suas recessões mais profundas, acho que, se não me engano, a mais longa e a segunda mais profunda em termos de magnitude, ou o contrário, mas, de toda forma, uma das piores recessões do período republicano, e foi interessante acompanhar, por exemplo, o que aconteceu no mercado de trabalho após isso, que era o fato de que o desemprego subiu muito, mas teria subido muito mais se milhões de brasileiros não tivessem procurado se virar por conta própria, que é uma expressão que a gente usa no cotidiano, né, de se virar por conta própria, e também é, inclusive, uma categoria oficial de ocupação usada pelos institutos de pesquisa. Aliás, junto a isso, uma outra coisa que eu acho que é interessante aí em relação ao Brasil, e que tem a ver com o que o Galeno falou, o Brasil é um país que, embora seja um país de renda média, tem muito dado disponível, né? Então, por exemplo, e isso acho que casa com o que o Galeno falou de excelência em nichos, muitos nichos da ciência. Graças a esses dados, a gente sabe isso que eu falei sobre como que o mercado de trabalho foi resiliente e ainda que não da forma ideal, como muita gente conseguiu se virar nos últimos anos. Aí eu colocaria um ponto de preocupação. Esses dados de mercado de trabalho, neste momento atual, acho que é a primeira vez desde que eu trabalho com jornalismo econômico e a gente não tem muito dado sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho agora, em parte por questões técnicas, a dificuldade que o distanciamento social impõe, que dificulta as pesquisas, né, que normalmente são feitas pessoalmente, do IBGE e de outros institutos de pesquisa. Então, assim, eu não sei dizer como que está sendo essa reação que a gente viu nos últimos anos agora, porque tem pouco dado dos últimos meses. Mas eu percebo nos grupos de WhatsApp que eu participo, as redes sociais, acho incrível como as pessoas têm tentado se virar, se salvar seus negócios e se adaptando, e restaurantes que eram presenciais, as pessoas fazendo propaganda aí no boca a boca para falar que estão atendendo agora virtualmente. Então, eu acho que é isso, assim, a resiliência e o empreendedorismo do brasileiro, eu acho que é um diferencial, é um aspecto de excelência. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos, uma alegria estar aqui numa condição um pouco diferente daquela que a gente está acostumado, né? A gente normalmente está na condição de perguntar e agora estamos na condição de sermos perguntados. Isso nos entusiasma de uma certa maneira e talvez nos dê um pouco mais de uma sensação de uma reflexão mais ampla, né? Porque, afinal de contas, agora a gente pode ficar à vontade aqui para pensar um pouquinho junto com os nossos espectadores, os nossos acompanhantes, sobre o que está acontecendo. Saudar de maneira muito fraterna e carinhosa a Érica e o Renato, por a gente poder estar aqui, nós três juntos, e deixar dois abraços muito especiais para o Guilherme e para o André, que são pessoas muito, muito, muito bacanas. Parabenizar por esse projeto, né? O Guilherme por estar o dirigindo e o Rocha por ter participado de toda a concepção dele, enfim, de toda essa construção. Olha, concordo com o que os meus pares aqui colocaram, acho que não vou ficar enfatizando, só quero fazer aqui um comentário escalando um pouco, né, em cima do que o Renato falou. Impressionante como essa comunidade científica, que normalmente está dentro das universidades públicas no Brasil, apontam ou atestam para determinadas figuras e determinados indivíduos nesse país que os sujeitos que passam pela universidade pública talvez não tenham, por excelência, apenas o consumo de drogas e as ilimitadas no que diz respeito a princípios elementares de boa convivência associados à lógica da regra. Quer dizer, talvez a universidade pública brasileira seja
um pouquinho melhor do que alguns agentes absolutamente irresponsáveis e pouco conhecedores da nossa educação superior, a despeito de estarem no controle dela, imaginarem. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa registrar sempre. A ciência existe a despeito dos inimigos da ciência e mesmo quando estes inimigos controlam as instituições científicas. Tá? Esta vacina, por exemplo, testada, uma das várias vacinas testadas no mundo pela Universidade de Oxford, tem no Brasil pesquisadores formados aqui e gente daqui que vai conseguir fazer com que o Brasil se transforme, muito provavelmente, no disseminador desse conteúdo vacínico para o restante do continente sul-americano inteiro. Eu acho que é bastante improvável, e só acho, porque não faço uso, o sujeito participar de orgias e consumir altas doses de drogas e, ao mesmo tempo, conseguir fazer algo dessa natureza em termos científicos. Quero também destacar um ponto que a Érica colocou e enfatizar, né, do ponto de vista sociológico, talvez indo até para a sociologia, ou talvez indo até um pouco para a antropologia, para a lógica do comportamento em geral, tal, como se enfatizou e como a gente tem a sensação de se enfatizar nesse momento no país, a despeito das nossas agressividades, a despeito das dificuldades que a gente tem, a despeito de notícias muito tristes associadas, por exemplo, ao aumento da agressão contra mulheres dentro de casa por conta de aspectos gerais do isolamento, etc, 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 mas também como a gente tem conseguido colocar os nossos caráteres mais associados à empatia, à ajuda ao próximo, à solidariedade, em linha com o que as pessoas minimamente esperam da gente. É um povo solidário, é um povo violento, mas é um povo solidário. Claro que nesse sentido a gente poderia dizer que é um povo meio bipolar. Também acho que é, mas nesta bipolaridade, pelo menos a polaridade dessa lógica de abraçar, apesar de a gente não estar podendo abraçar muita gente, mas da gente poder contribuir, colaborar, pensar juntos, etc., é algo muito, muito, muito especial. E, por fim, quero destacar o valor, a despeito das dificuldades, de certas políticas públicas, a começar pelo Sistema Único de Saúde, a começar por profissionais envolvidos, a começar por servidores públicos envolvidos. A gente sabe que existem, por exemplo, hoje uma operação da Polícia Federal coloca na berlinda governador do estado do Pará por corrupção, algo que talvez esteja inclusive no DNA, né? Filho de Jader Barbalho, né? Dificilmente não trará alguma coisa de exemplar do pai para levar adiante. Segundo ponto, a gente sabe que hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro autorizou, né, a lógica do impeachment, o início da operação do impeachment contra o governador, por razões políticas, mas aparentemente também por questões técnicas ligadas a crimes cometidos já na pandemia e atrelados a superfaturamento na saúde. Eu não estou falando desses. Eu estou falando de indivíduos que se mostram bons governantes, de indivíduos que estão liderando grandes processos. Eu estou falando, por exemplo, de uma cidade no Rio Grande do Sul, como Bento Gonçalves, que instituiu um comitê da pandemia no dia 30 de janeiro, quando a ONU ainda estava mudando o status da doença para algo assim do tipo, prestem atenção, o prefeito já estava instituindo um comitê de crise dentro da sua cidade. Então, acho que a gente também precisa olhar para os governantes que tomaram boas atitudes e, obviamente, para os servidores públicos muito compromissados, para o nosso espírito e para a nossa ciência, a despeito dos inimigos dela, que já ficaram muito claros para o brasileiro quem são, e a gente precisa lembrá-los todos os dias quem são, para que a gente não repita certas aberrações que, por vezes, a democracia é capaz de produzir. Interessante que vocês três citaram aí a questão da ciência, da pesquisa, né? Então, eu queria perguntar para a Érica, que eu imagino que a pandemia já tem pautado, né, muita pesquisa acadêmica, principalmente no campo da economia, já que essa crise de saúde afetou a economia e fechou essa conta tão grande para a sociedade e para o mundo todo. O que você tem visto de interessante, Érica? Bom, acho que o primeiro ponto aí é a produção científica, acho que em todas as áreas, a economia é o que eu mais acompanho, e medicina a gente acaba vendo, porque, enfim, como é uma crise sanitária que está por trás de tudo isso, os estudos científicos da área médica dominam aí o noticiário. E
Então, assim, em primeiro lugar, é impressionante o volume de produção científica que tem sido feito. E acho que sobre isso o Humberto e Renato talvez possam até falar mais sobre isso, que vocês dois estão mais próximos à área de produção científica do que eu. Mas, então, assim, antes de falar sobre conclusões que eu tenho visto, acho que uma nota de cautela é que, em momentos de tanta efervescência de produção científica, é importante a gente tomar cuidado ao falar sobre conclusões, porque são conclusões que ainda não tiveram revisões suficientes, o processo do saber científico é de médio para longo prazo, né? Porque você faz uma pesquisa e você depende de revisões de pares, as que chegam a ser publicadas nos periódicos de maior reputação nacional e internacional, normalmente elas têm um prazo de maturação que definitivamente ainda não foi suficiente. Acho que não à toa você teve retratação aí recentemente de conclusão de estudo médico, e economia não tem sido diferente, assim. Então, acho que uma das principais questões que os economistas têm tentado ajudar a responder é quais medidas, dado que é uma crise, colocando assim, outro dia eu entrevistei um economista que ele falou assim, bom, a primeira palavra aí é dos epidemiologistas, obviamente. Então, dado que eles nos dizem sobre os riscos desse vírus e os grupos mais vulneráveis, etc., os economistas entram e tentam combinar o que eles sabem sobre o comportamento humano com o conhecimento epidemiológico para tentar ver, assim, você vai ter um efeito negativo sobre a saúde, claro, a gente já está vendo, é óbvio, né, tirando os negacionistas, né, ainda é impressionante, mas existem, né, pessoas que ainda duvidam da seriedade dessa epidemia, mas considerando que ela tem efeitos de saúde grandes e muito nocivos, especialmente para alguns grupos, e que isso requer algum grau para conter esse problema sanitário, você tem que ter algum grau de distanciamento social, ou não, né, ou adotar outras medidas que evitem a propagação do vírus. Que medidas são essas que elas consigam minimizar o custo em termos de vidas perdidas, e maximizar o desempenho econômico, também sabendo que esse desempenho econômico não vai ser nenhuma maravilha. Então, assim, a gente sabe que vai ter muita morte, já temos visto, e sabemos que para prevenir isso é inevitável uma desaceleração econômica. Então, assim, qual é a combinação menos... Qual é o balanço menos ruim para a economia que a gente consegue ter e com que medidas? Então, assim, inicialmente, o foco, como a reação inicial da maior parte dos governos, tirando os super eficientes coreanos que conseguiram já sair de cara testando uma parcela muito grande da população, muitos dos governos ocidentais, mesmo na Ásia, reagiram com quarentena. Então, assim, qual é o efeito de você fazer isso para a economia? Então, assim, acho que a primeira conclusão que veio à tona é que quarentena, elas salvavam um número absurdamente alto de vidas e embora um custo econômico muito alto. Depois, nas semanas subsequentes, até os mesmos autores americanos e de outros países bastante reputados aí no meio acadêmico, passaram a comparar que efeito econômico você tem na quarentena, combinado com o efeito de saúde, em comparação com outras medidas que você pode tomar nessa crise. Acho que meio que o consenso atual é que, idealmente, os países deveriam estar testando massivamente suas populações e colocando em quarentena doentes, mas também fazendo o que se chama em inglês, né, tentar localização das pessoas com quem esses doentes tiveram contato e também os colocando em quarentena e
protegendo os grupos mais vulneráveis, né, idosos, pacientes com outras doenças pré-existentes, e, enfim, assim, então, assim, de fato, quando você olha os dados aí, mas assim, não é uma relação causal muito comprovada ainda, tipo assim, você tem certeza que é isso, que é essa medida X que gera esse resultado Y, mas quando você olha em termos de relação, né, a correlação entre uma coisa e outra, você percebe que os países que estão fazendo isso parecem que, de fato, estão tendo um resultado, né, um balanço menos pior, porque ruim foi em todos os lugares, né? Até na Coreia você teve milhares de mortes, enfim, e também uma desaceleração da economia. Acho que vale dizer que o Brasil está longe desse cenário atual, né? Aparentemente, os dados que conhecidos, pelo menos até a semana passada, o Brasil parecia que estava testando relativamente pouco. E eu vou puxar essas questões que a Érica colocou, desempenho econômico, questões de Estado, e aí eu queria saber a opinião do Galeno e do Dantas, de uma questão que nos últimos meses, nos últimos anos, se vem discutindo e se debatendo muito aqui no Brasil, que é a questão do tamanho do Estado brasileiro, né? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, né? Trouxe desde lá antes o ministro da Economia, Paulo Guedes, da questão do liberalismo. E aí eu queria saber de vocês, como equilibrar os diferentes desejos do liberalismo e a necessidade da dependência do Estado? Porque com a pandemia do coronavírus, isso foi mostrado que nós dependemos muito do Estado e devemos depender em alguns casos. Aí eu queria saber a opinião de vocês desse equilíbrio do tamanho do Estado. Primeiro ponto, André, é a sensação que a gente tem, por vezes, de que, por razões que em nada tem a ver com a competência ou a incompetência deste ou daquele governo, enfim, mas, por vezes, a gente é pego no contrapé. O Brasil está tomando aí o segundo gol no contrapé, em matéria de discurso econômico associado à realidade econômica. Talvez no governo Dilma, em 2014/15, a gente precisasse de um governo mais liberal, ou fosse a hora de ter um governo um pouco mais liberal, tendo em vista que o Estado ainda estava atuando num instante em que talvez o Estado já não devesse estar atuando tanto. Agora, André, não tem como escapar, cara. A figura central, ou uma das figuras mais centrais, é o poder público, é o Estado. O Estado tem uma responsabilidade muito grande para tentar minimamente, buscar atenuar os efeitos de algo que, dado que o Estado interfere significativamente, que é o mercado, precisa também interferir no sentido de socorrer. Quer dizer, eu fecho o seu negócio, eu preciso te dar uma ancoragem para isso, senão eu transformo isso aqui numa terra arrasada, e a gente sabe que esse é um dos grandes desafios da lógica econômica hoje em qualquer lugar do mundo. E aí estados agiram de maneira mais intensa, outros agiram de maneira menos intensa. O fato é, quando há uma loucura como essa que a gente está vivendo, o Estado assume ou tende a assumir um papel central muito significativo. Aí vem a pergunta. Este era um instante de ter uma pessoa com tantas convicções liberais no poder? E aqui eu só vou fazer um ajuste na minha fala. Eu não estou dizendo que esta pessoa das convicções liberais se chame Jair Bolsonaro, porque definitivamente ela não se chama, ela se chama Paulo Guedes. Paulo Guedes tem uma agenda liberal, agenda esta que, em alguma medida, ao longo do ano passado, principalmente, teve uma possibilidade de diálogo com o Congresso Nacional, na figura dos seus dois presidentes, e na figura de uma série de movimentos que conseguiram, de forma organizada, lutar por determinadas pautas de características mais liberais ou de características menos densas do ponto de vista do peso do Estado na realidade. Agora, o Bolsonaro é nacionalista, o Bolsonaro é extremamente corporativista com a lógica do servidor público, sobretudo com os militares. E o Bolsonaro já disse que, ao longo da campanha falou e já repetiu outras tantas vezes, que tirando os momentos em que ele sente dor, lembremos que no começo do ano ele disse para o Guedes, para, porque estão me batendo e está doendo,
né, no grau de intensidade de uma agenda mais liberal, mas tirando esses momentos, ele entrega as convicções econômicas dele, de natureza político-econômicas dele, para o tal posto Ipiranga, como ele mesmo gostou da piada e assumiu a piada durante a campanha. Então, Bolsonaro talvez sequer saiba definir o que é ser liberal do ponto de vista econômico, porque disse que não sabia, porque disse que não discutia aspectos de ordem econômica. E aí a gente começa, André, a viver um desafio dos mais significativos. E eu vou terminar a minha colocação aqui com esse desafio. Ao se aproximar do Centrão, em nome da sua sobrevivência política e buscando fugir de diversos processos de impeachment que já estão depositados nas gavetas do presidente da Câmara dos Deputados, algo absolutamente comum, é importante dizer isso, a todos os seus antecessores, desde a redemocratização do país até hoje, todos os presidentes da República tiveram contra si pedidos de impeachment devidamente engavetados pelos presidentes da Câmara dos Deputados nesse período histórico, exceção, obviamente, feita àquele pedido que culminou na saída de Collor e ao pedido que culminou na saída de Dilma. Mas todos tiveram. Né? Bolsonaro tem flertado com um universo parlamentar muito afeito a um Estado sem limites. No CLP, Centro de Liderança Pública, no qual eu trabalho, nós estamos fazendo um belíssimo relatório, tentando descrever literalmente todas as pautas bomba que estão no Congresso Nacional tramitando e que, por meio desta associação de Bolsonaro ao que existe de pior em matéria política nesse país, estamos falando de figuras como Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, que até selfie segurando um rifle fez dia desses, dizendo que ajudaria. Eu não entendi muito bem o tom da ajuda, mas acho estranho que um partido mantenha esse sujeito como presidente de honra, fazendo ameaças armadas à população, algo que me parece estar na moda, mas que precisa sair rápido de uso. A gente corre o risco dessa agenda liberal do Guedes se desfazer ou se esfarelar na necessidade de Bolsonaro sobreviver politicamente. Eu acho que a gente está diante de um dilema bastante interessante. Rocha, eu vou falar bem rápido e tentando dar um patamar mais amplo, né, sobre suas relações internacionais. Prudência. Momentos de crise aguda acabam demonstrando a fragilidade das ideias políticas de caráter menos moderado. Uma frase que eu nunca me esqueço, quando do Katrina, aquele furacão terrível que inundou a cidade belíssima de Nova Orleans, nos Estados Unidos, eu me lembro de uma frase: a iniciativa privada não constrói diques. Um país que tem um discurso de liberalismo muito poderoso discurso, apesar de não ser um Estado tão pequeno quanto muitas vezes as pessoas querem crer quando falam dos Estados Unidos, mas um discurso muito poderoso disso. Mas tem determinados aspectos sociais, de controle mesmo, de regramento do comportamento social, que não podem deixar de ter uma intervenção do Estado. E como o próprio Dantas mencionou, também a imoderação, por outro lado, também demonstra em crises como a econômica ocorrida no período já citado, tanto pela Érica como pelo Dantas, que um exagero também numa política exageradamente voltada para o Estado também demonstra suas fragilidades. Momentos de crise são horrorosos, é melhor não passar por eles, nunca, tá? Não sou daqueles que falam, tem um ideograma chinês de crise que quer dizer oportunidade. Não, é horrível a crise. Toda crise é horrorosa, morre gente, a gente está vendo. Mas demonstra a necessidade da prudência, da moderação, e em grande medida, não apenas no Brasil, mas em vários outros países, Estados Unidos, Hungria, Polônia, Filipinas, Japão, em certa medida também, Venezuela, um exemplo muito próximo, pessoas de diferentes ideologias, mas que tentam implementar determinadas políticas públicas de caráter imoderado, não prudente, demonstram, nesses momentos de crise, a fragilidade da ausência do diálogo político e de reconhecermos que, no ambiente democrático, devemos escutar todas as vozes, porque, em grande medida, eu não digo que todas no Brasil, claramente, tem algumas vozes que não têm nenhuma razão, na verdade,
terraplanista, né? Não é possível discutir racionalmente com uma pessoa que menciona isso. Nossa, eu vi com as minhas filhas, fiz questão que elas vissem o lançamento do foguete da SpaceX e da NASA, tá? Para que elas vissem a Terra arredondada ali embaixo, depois que a nave se distanciou um pouco. Essas pessoas não, mas, em grande medida, pleitos políticos não moderados indicam ideias, às vezes, razoáveis. E o pecado é a imoderação. É o exagero do liberalismo, é o exagero do peso do Estado. Mas, ouvidas essas vozes, a necessidade aqui lá fora de buscar uma certa moderação, porque há limites, tanto no exagero para um lado quanto para o outro. Eu concordo, assim, do ponto de vista econômico, acho que ficou claro, né? O Dantas falou isso no início da resposta dele. Se tivéssemos sido mais comedidos, né? Nos anos de bonança e os anos 2000, e tivéssemos uma situação fiscal mais confortável, sem dúvida, capacidade de enfrentamento dessa crise seria outro, né? Não por acaso, países que são considerados aí exemplo de administração fiscal são os que fazem exatamente isso, poupam para os dias ruins, né? O termo técnico é adotar a política cíclica, contracíclica, né? Ou seja, você está no ciclo favorável, você poupa para poder gastar quando o ciclo piora, assim. Eu acho que ainda bem que este governo atual reagiu aí com medidas emergenciais, né, de transferência de renda. Eu acho que isso, sem dúvida, não sei em que medida, acho que não está ainda claro quanto que está chegando nas pessoas que realmente precisam, e aí, nesse sentido, em parte, porque é muito recente mesmo, mas acho que você tinha perguntado, voltando lá ao ponto da pergunta da excelência, né, do início, graças a Deus que temos uma rede de proteção social que vem do Bolsa Família, que isso é uma coisa muito positiva no Brasil, e especialistas de fora falam isso agora, porque você tem países que não têm essa estrutura, não tem esse cadastro feito, que mesmo tentando agora nem consegue fazer o dinheiro emergencial chegar às pessoas, porque você não sabe cadê as pessoas. Então, esse cadastro aí que existe tem sido uma salvação. Você tem outras pessoas que não estão no cadastro, que supostamente deveriam estar sendo beneficiadas também, e isso a gente ainda não tem certeza. Mas a questão é, assim, quanto tempo dura essa crise? Teremos dinheiro para aguentar pagar esse mecanismo aí, que é uma espécie de renda mínima, né, para as pessoas, por quanto tempo? Eu não sei. Outro dia eu estava entrevistando um economista que pesquisa esses temas. Enquanto essas famílias estiverem recebendo esses recursos, algumas delas vão estar tendo até acesso a mais dinheiro do que elas têm normalmente, né? Ganham, às vezes, até menos do que esses R$600, o que é muito triste, né? Não estou falando aqui, criticando, não. Mas o fato é que, ao suspender essa assistência, se a situação da economia continuar sendo de crise, eu acredito que seja, você não tem nenhuma esperança de que a gente vai sair rapidamente disso do ponto de vista econômico, essas pessoas voltam imediatamente para a pobreza. Não tem nenhuma capacidade de poupança, ninguém vai estar fazendo o suficiente para poupar recurso emergencial que está recebendo agora. Então, assim, é bem preocupante isso, assim. Então, eu concordo com Dantas e com Galeno que acho que essa crise vem mostrar que o ideal é moderação, né, sempre, mas é tão raro, né, aqui nos nossos governos, principalmente da região aqui, da Brasil e outros da América Latina. Galeno me corrige aí se eu estiver errada, é raro você ter, acho que eu só conheço o Chile, né, que tem algum mecanismo aí de poupar em dias ruins para poder gastar em dias mais apertados. A gente ouviu nos últimos dias informações a respeito de uma tentativa de o presidente da Câmara
Rodrigo Maia, sensibilizar algumas lideranças dos 3 poderes para que se cortassem os tais super salários ou mega salários em nome da possibilidade de extensão desse pagamento de R$600 às famílias. Eu só queria fazer um comentário a respeito disso, aproveitando que você nos aproximou dessa ideia, desse auxílio absolutamente essencial que o Estado precisa dar nesses casos. É um populismo pequeno e é uma ideia que distorce um princípio republicano dos mais expressivos. Então, o brasileiro tem que entender que ninguém vai deixar de ganhar mais na crise para depois voltar a ganhar. Isso não faz nenhum sentido. Né? Esse tipo de proposta nos dá a sensação de que quando a gente está bombando economicamente, a gente pode gastar o que a gente quiser, que não tem problema. Então, assim, eu acho que a hora para o presidente Rodrigo Maia falar é uma hora adequada, é importante, é necessário descobrir de onde vem esse dinheiro, etc, etc, mas que fique claro que a desculpa utilizada para a redução desses super salários não pode ser uma desculpa associada a algo momentâneo. Vamos tapar esse buraquinho aqui, né? Vem cá, me dá um pouquinho do céu. Não, bota a rolha aqui, depois você tira a rolha e bota de novo. Não. Ou seja, chegou a hora do Brasil passar limpo. Isso já passou da hora, né? Há alguns séculos. Da gente passar a limpo a lógica republicana de uma maneira minimamente razoável e não ficar utilizando como desculpa falta de dinheiro. Porque quando ele voltar a sobrar, e nunca vai voltar a sobrar, se a gente ler a Constituição, a gente vai ver que nunca vai ter como sobrar dinheiro com uma Constituição dessas, que é uma Constituição do Estado brasileiro, um Estado pesado, com o qual eu concordo na imensa maioria das coisas que estão ali, mas nunca vai sobrar dinheiro para alguém ganhar o que alguns ganham nesse país. Então, é por republicanismo, não é por solidariedade. E esse recado precisa ficar muito claro, até mesmo para a própria sociedade. Eu ia perguntar para vocês é que, dentro dessa realidade que a gente vive, a gente achou que talvez haveria espaço para um diálogo e para um tempo um pouco mais moderado, dada o tamanho da crise. Mas a gente vê o legislativo brigando com o executivo, queda de ministro, presidente brigando com a imprensa e pessoas nas ruas fazendo manifestações em momentos em que se prega o isolamento social, né, que se sugere que haja um isolamento social. E aí eu queria perguntar no sentido o seguinte, com esse acirramento do embate político, a gente volta a ouvir que temos terreno fértil para uma revolta popular, a gente escuta impeachment, a gente escuta até intervenção militar. O quanto que a esperança pode ditar os rumos de decisões de ruptura na avaliação de vocês? Momentos de... Em primeiro lugar, o Brasil é exceção, tá? Em quase todo mundo está havendo processos que são razoáveis de união nacional, o que ocorre muito frequentemente em momentos de crise. Então, você vê, em quase todos os países do mundo, mesmo onde há uma política bastante intensa, por exemplo, a Espanha, que recentemente vem passando por um período de divergências políticas bastante intensas, no momento da combate à pandemia, e ela bateu muito forte na Espanha, houve um processo de união nacional. Para não falar em países em que a harmonia foi absoluta, como a já emblemática Nova Zelândia, nesse momento. Então, o Brasil é exceção, tá? Sim, normalmente, em crises muito agudas, uma classe política minimamente responsável busca a suspensão das divergências, haverá momento para que elas sejam retomadas e uma união nacional. Mas, no caso específico do Brasil, já houve um momento político intensamente polarizado há algum tempo, e o fato de que, apesar de, sim, haver uma discordância bastante aguda entre os 3 poderes, eu não consigo identificar responsabilidade por parte do Legislativo ou do Judiciário para esse acirramento muito intenso de ânimos. Então, quando se usa a expressão que os poderes estão agindo de maneira não harmônica entre si, isso é fato, mas não é os poderes os responsáveis, é um poder, especificamente, está sendo responsável pela criação de uma lógica de discurso político que precisa de uma agressividade ao lidar com os demais. A própria decisão inicial, já abandonada, de se criar um movimento no qual, supostamente, a população pressionaria os parlamentares, daí a não necessidade de uma base parlamentar organizada em aliança de partidos formal,
mas a própria pressão popular levaria o Congresso a seguir aquelas ideias, tais como foram estipuladas na campanha eleitoral, e não foram tão bem formuladas assim na campanha eleitoral, se nós lembrarmos, é muito mais um discurso posterior, isso foi prometido na eleição, mas os temas da eleição foram outros. Eu acredito que o Brasil está sendo um caso, não único, porque os Estados Unidos também passa por um período bastante intenso, também no qual o Poder Executivo é responsável por um acirramento de ânimos políticos no momento de pandemia, e o que não torna, para mim, uma surpresa de que ainda, provavelmente, essa semana serão estes os 2 países em que mais terão morrido pessoas. Os Estados Unidos disparado, o país em que mais morreu gente, e nós devemos, o Brasil, superar, talvez ainda essa semana, o número de mortes do Reino Unido, um país em que houve discordâncias, apesar do próprio primeiro-ministro ter sido uma vítima, e talvez entre as lideranças políticas é que ficou mais doente, ele teve a pena da morte, o Boris Johnson no Reino Unido. Então, Guilherme, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, em crises desta intensidade e de caráter apolítico, apesar de alguns integrantes, até mesmo do governo, como relatos feitos por parte de quem viu aquela reunião toda, o ministro de Relações Exteriores referiu-se ao SARS-CoV-2, o vírus, como comunavírus. Doenças não têm tendência política, elas não são nem de direita nem de esquerda. Então, nesse momento, numa questão absolutamente apolítica, deveria haver um processo de união nacional que não está havendo no Brasil devido às ações do Poder Executivo. Bom, a gente tem um desafio dos mais significativos. Eu entendo que, concordo com o que o Renato colocou, quer dizer, em Minas Gerais é por aí que a gente caminha, e eu gostaria de lembrar alguns pontos, e aí mais na percepção do que na efetividade. É verdade que o presidente Jair Bolsonaro se transformou num grande agitador, né? Não mais de auditório, como a gente já teve na presidência da República, mas como um agitador de torcida uniformizada de futebol, né? A sensação que passa é essa, né? Ele é aquele cara da torcida uniformizada que marca a briga pela internet, né? Infelizmente. E a despeito da justiça saber onde encontra essas figuras, elas continuam funcionando normalmente, e agora parece, em São Paulo, que vão fazer um papel de defensoras da democracia de uma forma, por vezes, pouco democrática, a se medir, inclusive, pela forma como elas próprias agem em outras situações. A gente já viu isso. A Primavera Árabe no Egito, por exemplo, em parte é explicada pela participação de torcidas uniformizadas de futebol. Os manifestos de 2013, na ação de parte dos Black Blocs, na parte violenta de parte dos Black Blocs, é explicada pela atuação de torcidas uniformizadas de futebol. A gente sabe como isso funciona e sabe que isso pode não terminar bem. Não fosse esse quadro pandêmico, ou o isolamento não fosse tão claramente entendido por pessoas que acreditam que a Terra seja redonda e que o Covid não seja um vírus lançado pela China para transformar o mundo num globo comunista, né? Tirando estas pessoas, a gente acredita que o isolamento social é algo minimamente razoável. Não fosse o quadro que a gente se encontra hoje, e não fosse as medidas necessárias para a contenção dessa pandemia, o isolamento, eu tenho a mais absoluta certeza que as ruas estariam vivendo uma efervescência das mais expressivas da história desse país. E quando a gente diz isso, Guilherme, de uma certa maneira, claro que a gente poderia dizer com bons olhos, dizendo a democracia pulsando, as pessoas indo às ruas, etc, etc, mas a gente sabe o que acontece em alguns desses eventos, e a gente sabe o que acontece quando partes resistem umas às outras, né? Eu acho que, durante o impeachment da ex-presidente Dilma, a gente assistiu a manifestações pouco violentas em alguns casos, sobretudo por parte dos manifestantes. A gente viu muita violência das polícias em alguns lugares, né? Mas também depois vimos uma polícia bem tranquila, sobretudo quando, aparentemente, os movimentos atendiam aquilo que determinados governantes desejavam. Eu não acho que isso seja normal, mas isso não é incomum na realidade do nosso país, infelizmente. Hoje, eu não tenho essa certeza. Ou seja, eu não tenho nenhum indicativo de tudo que a gente viu por aí
que não exista uma probabilidade bem acentuada da gente ter movimentações violentas no Brasil, infelizmente. A começar pela própria movimentação do presidente da República, que é um sujeito de conflito e extremamente afeito à violência. Extremamente afeito à violência. Quem disser que o Bolsonaro é dócil precisa urgentemente ser contido naquilo que eventualmente seja um certo acesso de raiva, assim, né? Porque vamos combinar que, por mais que eu entenda-o como uma pessoa, como disse o próprio Miguel Reale Júnior, bastante perturbada do ponto de vista psiquiátrico, e duvido que ele leve adiante, ele fisicamente, qualquer tipo de conflito, porque me parece ser aquele típico indivíduo associado àquele velho ditado cachorro que late não morde, mas ele tem uma quantidade de seguidores e adoradores que ainda o chamam de mito, como se soubessem o que significa isso, e como se o que significa isso fosse algo minimamente bom do ponto de vista da realidade, que talvez partam para uma certa lógica de ignorância com a qual a sociedade não precisa em instante algum se deparar. Paciência. Eu vou mudar um pouco a nossa pauta aqui para cenários pós-pandêmicos, que são difíceis ainda de se analisar. Mas, Galeno, a pandemia de coronavírus impactou o mundo inteiro, né? Sem exceção. Na sua opinião, depois do coronavírus, até depois da vacina, você acredita que nós seremos um mundo desglobalizado? Como você acredita que vai ser o nosso direito de ir e vir? Você já, no preâmbulo da sua pergunta, você já deixou claro que é extremamente difícil sempre você traçar cenários. São sempre... eu traço cenários muito frequentemente. Uma das disciplinas que eu dou na minha universidade, inclusive, é de construção de cenários. Você sempre dá um leque de possibilidades, né? Então, você dizer qual é o cenário mais provável é difícil, principalmente quando o motivo que nos faz refletir sobre os futuros possíveis é algo inédito. A única pandemia comparável à atual é a gripe espanhola, porque era um mundo já industrial. As anteriores, onde as pandemias ocorreram, eram basicamente epidemias, eram mais localizadas geograficamente falando, e seu espalhamento se dava em períodos mais prolongados de tempo. Primeiro, a gente teria que ter uma certa clareza de quando seria esse mundo pós-pandêmico. É difícil até isso mesmo, né? Não dá para falar que daqui a 3 meses estaríamos num mundo pós-pandêmico, ou 6, ou 1 ano. É difícil saber nesse momento devido à novidade dessa doença. Devemos levar em consideração também o fato de estarem acontecendo outras coisas, esse acirramento retórico, comercial, político entre Estados Unidos e China, em que já não é algo infrequente em ambientes de discussão de relações internacionais, ciência política, falar de uma outra espécie de guerra fria, talvez, entre essas duas grandes potências mundiais nesse momento, já vinha diante da pandemia. A agressividade demonstrada pelo presidente dos Estados Unidos e uma inédita, nos últimos poucos anos, assertividade chinesa. A China não fazia vetos no Conselho de Segurança e passou sistematicamente a acompanhar a Rússia, uma série de vetos no ambiente do Conselho de Segurança. Então, há de se considerar a possibilidade real de uma China que mudou suas práticas internas, já preparando-se para um prolongamento do atual governo, talvez ferindo aquele princípio que vinha sendo levado nas últimas décadas de 10 anos de governo para cada governante. Ela já se prepara institucionalmente para manter durante mais tempo o atual governante, a atual elite política no poder. Então, é razoável uma China mais assertiva. É razoável um mundo no qual, devido à experiência da pandemia, algumas correções sejam feitas em alianças, em proximidade econômica, política, estratégica, e também devemos levar em consideração, e talvez seja bom, no momento, pelo menos, a probabilidade de não acontecer um segundo mandato do presidente Trump, que até devido às manifestações nos Estados Unidos, não por causa da pandemia, mas devido aparentemente não apenas nos Estados Unidos, mas o mundo, talvez finalmente tenham acordado para a necessidade de se combater ativamente esse flagelo que é o racismo, é que diminuiu, não foi eliminada, claro que não, lembremos que da outra vez ele também era uma probabilidade muito pequena de vitória dele, mas com os Estados Unidos, com um novo governante, um governante que tenda a estender a mão
pelo menos dos seus aliados anteriores, são muitas, e o termo formal para isso, são muitas variáveis que devem ser levadas em consideração. Mas, respondendo diretamente sobre a pergunta, para eu também não falar, não dá para falar, porque tem muita coisa, são muitas variáveis, tentando te dar uma resposta. Eu acredito, sim, que no ano de 2021 e daí para frente, teremos um mundo um pouco de economias e políticas internas mais fechadas. Quando eu digo isso, eu digo não apenas Estados Unidos e China, eu digo também Europa, e eu digo vários outros pontos do mundo, em que governantes podem passar a uma revivescência de políticas não apenas economicamente mais protecionistas, mas politicamente mais provincianas mesmo. Então, se você quiser saber, eu não estou muito otimista com o mundo dos próximos poucos anos, não. Tomara que eu esteja errado. É bom que muito frequentemente eu erro. Então, tomara que eu esteja errado, tá, Rocha? Galeno, você pode comentar também a situação da OMC, a Organização Mundial do Comércio, como é que está a organização hoje e um pouquinho da saída, né, do Roberto Azevedo, que saiu, que deixou a direção geral da organização? O Azevedo é um diplomata muito experiente, né? Ele tem sido extremamente prudente no que ele fala, ele adiantou a sua retirada, ele teria um ano a mais, ele não saiu ainda, né? Ele apenas avisou que sairá um ano antes do término do seu mandato. Sabemos que a OMC, nesse momento, está paralisada, para todos os efeitos práticos. A OMC é uma organização internacional singular, né? Porque, por exemplo, todo mundo conhece o processo dos vetos do Conselho de Segurança da ONU, né? Em que apenas 5 países têm o direito de, ao dizer não, negar a aprovação de uma resolução. A OMC, curiosamente, é o veto universal. Qualquer medida que venha a ser aprovada pela OMC, reformas nas suas regras de comércio internacional, tem que ser aprovadas por todos os integrantes. Então, o fato do Azevedo, em última instância, qualquer pessoa ser eleita já é uma vitória, porque precisa da concordância unânime de todos os integrantes da OMC. O que a faz, por sua vez, ser também uma entidade paquidérmica. Ela é muito lenta nas mudanças, porque toda mudança, por menor que seja, necessita da aprovação expressa de todos. E são 164 os países que fazem parte da estrutura do OMC hoje em dia. Portanto, o próprio Azevedo chegou a mencionar uma coisa muito interessante, habilidoso como ele é. Ele falou, olha, sabemos, ele não vai dizer isso, talvez só depois que sair, que em grande medida foi o fato de os Estados Unidos terem paralisado ao terem interrompido o processo de julgamento, são os painéis, né, que julgam se os estados estão se comportando de acordo com as regras da OMC. Foram os Estados Unidos os responsáveis pela paralisia institucional da OMC. Ao mesmo tempo ele fala, mas tem um ponto ali, tá? Se há estados, e não são apenas os Estados Unidos, que têm discordâncias em relação às regras do OMC, era necessária uma reforma que não vem acontecendo. Então, no caso específico, a paralisia da OMC e o anúncio da retirada adiantada do Azevedo indica um problema mais geral, tá, Guilherme? Não é apenas do OMC, é uma crise do multilateralismo, tá? E uma crise do multilateralismo no qual os estados decidem, através de processos muito diferentes entre si, dependendo da forma de interação, mas decidem dialogar e não impor. Quem mais perde num mundo menos multilateral são as potências médias. As grandes potências normalmente têm uma capacidade de pressão que as leva muito frequentemente a atingir seus objetivos. Os países pequenos, estratégica e ou economicamente, tendem a obedecer por medo. E as potências médias é que encontram nos fóruns multilaterais, como o OMC e tantos outros, voz. O Brasil tem a perder muito com essa crise do multilateralismo, que a crise do OMC talvez seja a principal representação prática da atual crise do multilateralismo, que eu vejo como sendo um dos elementos do meu mau humor relacionado ao futuro próximo. Só reforçando, então, a correção, Roberto Azevedo, que deixará o cargo em 31 de agosto de 2021. Ele anunciou que deixará o cargo em agosto de 2021. Dantas, você ia complementar? Eu não sou um especialista em relações internacionais, entendo pouco e aprendo sempre muito com quem sabe e fala, enfim. Eu só queria fazer uma provocação e talvez um pequeno contraponto do ponto de vista sociológico, com base naquilo que talvez, provavelmente eu, Renato e o André tenhamos vivido nas nossas vidas. Acho que a Érica e o Guilherme são de uma geração mais atual,
mas o que era o mundo antes dessa lógica global, né? O que eram essas potências isoladas, ou o que era esse mundo isolado antes deste fenômeno chamado globalização, para o qual vocês atentaram que poderia, de alguma maneira, sofrer algum tipo de desgaste. E olhando para trás e olhando para hoje, eu tenho que seria muito estranho a gente ter um encrudecimento muito significativo dessa lógica global, tendo em vista a maneira como nós formatamos muito do que existe no mundo hoje em dia, né? Quer dizer, se a gente pensar, por exemplo, no que são as comunicações, no que é o comércio, no que é a produção, claro que eu não estou aqui dizendo que isso não possa acontecer, e claro que os governos podem sim se tornar um tanto quanto mais resistentes a certas lógicas dessa natureza. Mas a pergunta central é o quanto esses governos efetivamente têm de força nesses cenários para impedir ou interromper aspectos de ordem global em curso já há algumas décadas e aparentemente de difícil contenção, e o que efetivamente poderia ser feito. O que eu fico com a sensação é que pode existir uma chance de um enfraquecimento de algumas forças vindas dos Estados Unidos e de alguns fortalecimentos vindos da lógica associada ao padrão chinês de relacionamento com o universo aí. O que isso significa para nós, aí eu acho que é difícil de prever, eu não tenho capacidade técnica para prever, mas entendo que talvez a gente esteja assistindo ao apagar de determinadas forças e do ascender de outras, a despeito disso ser uma tendência ou de algo ser verificado nesse sentido já há bastante tempo. Então, não sei, é uma provocação, é um sentimento muito mais sociológico do que ligado à lógica internacionalista, mas eu tenho para mim que alguns processos serão difíceis de serem pensados de outra maneira se a gente pensar nesse enfraquecimento da lógica global. Eu queria aproveitar, Érica, para perguntar se já dá para se pensar num redesenho do sistema econômico. A gente vê muita gente falando de capitalismo consciente, de cooperação. Já dá para vislumbrar alguma coisa nesse sentido de redesenho da lógica do nosso capitalismo, do nosso sistema econômico? Eu tendo a concordar com o Dantas, são questões muito novas, né? Então, assim, a gente nem tem tido muito tempo ainda para pensar, né, no que vai acontecer. Eu sinto que está todo mundo... eu sinto, não, é óbvio, né? Todo mundo foi pego de surpresa nessa crise. O que eu acho é que ela vai acelerar processos que já vinham ocorrendo, que aí nisso eu concordo com o Dantas, mas eu nem vou entrar nessa questão que ele falou, embora eu concorde com ele. Eu acho que tem aspectos da ordem global que provavelmente os países podem se tornar mais protecionistas, sem dúvida, acho que o Galeno está certo, mas eu acho que em certas instâncias aí, por exemplo, investimento global, por exemplo, uma questão que eu pretendia falar naquele momento sobre isso, é que do ponto de vista econômico, me preocupa muito pós-crise, quando provavelmente você vai ter fluxos de investimento, talvez até aumentados, o mundo todo está muito desenvolvido, está baixando juros agora, então é possível que num momento de recuperação a gente veja o que a gente viu pós-crise de 2008 e outras, de você ter juros muito baixos em países desenvolvidos, uma busca por ativos mais rentáveis, e como que fica o Brasil nessa disputa? Não sei, investimento não gosta muito de incerteza. Então, e agora a pandemia, eu acho que ela acelera processos que já estavam em curso. Então, eu acho que quem, por exemplo, tinha medo, e sem dúvida, a gente conversa com pessoas de grandes corporações, muitas estavam cautelosamente começando a experimentar, colocar pedaços em equipe, trabalhando remotamente, mas muito pensando, isso pode, por exemplo, poupar recursos, né? É um redutor de custo.
as pessoas que optam por esse modelo normalmente gostam dele, então você pode estar tendo pessoas que estão trabalhando mais satisfeitas, porque estão conseguindo equilibrar melhor os pratos, né? Eu, por exemplo, sou uma delas, eu gosto de trabalhar remotamente, porque isso me ajuda com a minha dinâmica de filhos, etc. Mas será que ia funcionar? Será que essas pessoas vão ser produtivas em casa? Então, eu acho que esse momento está sendo tipo um grande piloto, né? A gente está testando, de repente estamos testando isso aí porque fomos forçados. Parece que está funcionando bastante bem em diversos setores. Eu acho que isso não tem volta. Assim, eu acho que se tem... Acho que tem grandes empresas já com planos e até, assim, outro dia eu estava conversando com pessoas do setor público, do setor jurídico, falando que uma juíza comentando comigo informalmente, não era uma entrevista nem nada, que achei super interessante essa questão, como que a produtividade, por exemplo, dela própria aumentou nesse período, que eles tinham uma grande preocupação no setor jurídico, mas será que vai funcionar? Será que, como é que vai ser com as pessoas de quem eles dependem, por exemplo, os juízes, para fazer suas sentenças, mas que aqui em São Paulo está funcionando muito bem, que inclusive a produtividade de muitos deles aumentou, e é um setor que é interessante, é fácil mensurar, é mais fácil mensurar isso, porque sentenças feitas, né? Claro que você pode questionar a qualidade das sentenças, mas aparentemente está funcionando. Setor bancário, igualmente. Então, assim, o que vai ser a consequência disso? Eu acho que você vai ter muito mais gente trabalhando remotamente, isso vai gerar ganhos de produtividade para as empresas, vai gerar um enorme desemprego também, porque ao testar softwares que permitem marcar reuniões, você vai estar dispondo talvez de secretárias que faziam esse trabalho, assim, isso é um dos muitos exemplos, né, que a gente pode pensar. Então, você vai ter essa questão, que era uma questão que vinha sendo muito debatida, o novo mundo do trabalho, na esteira de novas tecnologias, quarta onda de revolução tecnológica, etc., eu acho que isso, sem dúvida, vai ter uma super aceleração. Então, assim, eu acho que essa questão, sim, você vai ter ganhadores e perdedores, né, disso, aí você também, por outro lado, você tem empresas de tecnologia, e aí eu acho que, aí de novo, pensando em Brasil, quem está bem posicionado do ponto de vista de inovação, né, países, empresas, tendem a sair ganhando, porque vão poder fornecer produtos, serviços, não sei, aqui estou pensando conforme eu falo com vocês. Agora, e uma outra questão de ordem econômica, que também antiga no debate, a questão, por exemplo, de renda mínima universal, que a gente também mencionou aqui, eu acho que é um outro tema que vai permanecer no debate. Eu acho que ficou bem claro que não só em países pobres e países em desenvolvimento como o Brasil, como também nos ricos, e isso tem a ver com esse tema da tecnologia, né? Porque talvez pessoas com certas formações ou com falta de formação que podem ficar deslocadas, né? Essa expressão que eles usam, permanentemente do mercado de trabalho. E aí, como elas sobrevivem? E aí isso estava fazendo voltar ao debate aquela velha história de você ter uma renda mínima. Essa crise, eu acho que mostrou de uma forma cruel, brutal, que realmente você tem gente que fica sem renda da noite para o dia e não tem como sobreviver. Então, eu acho que essa é uma outra questão que eu acho que vai ficar no debate, acho que a gente vai ver muita coisa nesse sentido aí. Esse exemplo do Brasil, nós também, que a gente mencionou aqui, é um deles, né? Por quanto tempo? Vai ter uma parcela da população que vai precisar de apoio por bastante tempo. Esses são os dois aspectos aí que eu consigo pensar. E já caminhando para o fim do nosso debate, eu gostaria de puxar uma pesquisa da Datafolha, que foi divulgada dia 1º de junho deste mês, né? Onde diz que a maioria da população tem orgulho do país, mas está triste e pessimista com o Brasil. A pesquisa diz que 2 em cada 3 brasileiros sente mais orgulho do que vergonha de serem brasileiros. Cerca de 67%. E aí, Galeno, Érica e Dantas, eu gostaria de saber como está o sentimento de vocês com o país, e uma pergunta um pouco mais filosófica.
como vocês enxergam o abismo que existe entre o país desejado e o país vivido? Para vocês, como é o esboço desse país, do nosso Brasil? É uma discussão que é relativamente antiga, porque estuda particularismos relacionados às questões de grandes sociedades. Eu estou falando dos conceitos de nação e pátria mesmo, e os movimentos que defendem a existência de e a justificação de que existam, tanto a nação quanto a pátria, nos movimentos que a gente costuma chamar de nacionalismo e patriotismo. São conceitos muito diferentes e que vêm sendo confundidos há muito tempo, né? Para falar muito brevemente sobre isso, para puxar para a questão que no linguajar técnico é lealdade, isso, tá, Rocha, isso que você está mencionando, a lealdade a essa sociedade ao qual você pertence, a nação e a pátria, o nacionalismo e o patriotismo são muito diferentes entre si, apesar de frequentemente as pessoas usarem as palavras como se significassem o mesmo. A nação é um conjunto de pessoas que, para os nacionalistas, possuem determinadas características que as unem. Essas características variam de nação para nação, de momento histórico para momento histórico. Podem ser marcadores como a religião, como uma suposta etnia, como uma língua, como uma terra original, e muito frequentemente uma cultura comum, que também varia com o tempo. Então, o nacionalismo é normalmente chamado de um particularismo fechado, porque uma vez que você circunscreve quem está dentro, você diz quem está fora. Então, tem vários problemas relacionados à ideia democrática, que é abraçar mais gente para o debate político sempre. O patriotismo, que é a defesa da pátria, exige de nós o reconhecimento do que é a pátria. A pátria é um lugar, é uma região, frequentemente um país, mas não necessariamente um país, que gera afeto, que gera um desejo de proteção, de que aquilo progrida. Então, qualquer pessoa que sinta isso, sinta esse afeto, sinta esse carinho, esse amor mesmo pela pátria, é um patriota. A diferença entre... Revelando para vocês, eu juro que eu não vou falar sobre isso. O meu doutorado, minha tese de doutorado foi Patriotismo e Legitimidade Democrática. A ideia é, o nacionalismo, por ser fechado, por não ser inclusivo, é só quem está dentro, quem está fora não entra, ele tem severos problemas em relação à legitimidade democrática, de regimes que se sustentam baseadas nessa ideia de nacionalismo. O patriotismo tem a tendência de ser crítico, e é isso que você está falando. Quando a minha pátria, aquele lugar que eu amo, e claro, o lugar não é estéril, as pessoas que estão lá, e que eu me sinto mais próximo delas do que dos outros terráqueos e terráqueas, eu quero que ela progrida. Então, o patriotismo tem uma tendência histórica, isso desde Cícero, o discurso sobre patriotismo é muito anterior ao nacionalismo, que é um fenômeno do século XIX para cá, tá? Desde Cícero tem essa ideia de ser crítico o patriota. A pátria não pode ser nada. Sempre que alguém falar para você, o Brasil ou qualquer outro lugar é uma pátria cristã, não é, porque a pátria não é nada. A pátria é esse ambiente de afetos. E agora, o afeto, é uma moeda que tem dois lados. Quando eu estou contente, feliz com a minha pátria, eu a amo, eu sinto orgulho dela. Mas existe uma possibilidade sociologicamente já identificada de que, se durante um período prolongado de tempo, aquela pátria passa a me ferir, seja porque ela está demonstrando ser algo, ou ser majoritariamente algo do qual eu discordo, imoral, existe uma possibilidade dessa lealdade se apagar. E do que era orgulho se tornar vergonha. E a vergonha gera, não raiva, mas alienação. É abandonar a política. Então, o que me preocupa nesse momento, em que muitos de nós, brasileiras e brasileiros, sentimos vergonha de muita coisa que vem acontecendo na pátria e em nome da pátria, que isso gere não uma positiva disposição para melhorá-la, mas alienar-se e fazer outra coisa. Ou se refugiar num individualismo muito profundo, ou se refugiar numa alienação política total e criar tribos que não estejam, que me retirem dessa obrigação moral de eu tentar fazer com que o meu ambiente social melhore. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que é significativa, uma pergunta que não é frequentemente feita em pesquisas, Rocha, e que, na verdade, as referências que eu tenho são mais antigas, eu detecto um aumento do número de pessoas que não sentem orgulho. Isso é muito ruim, porque a tendência dessas pessoas não é necessariamente elas se tornarem pessoas agressivas.
elas se tornarem pessoas apolíticas. E a retirada das pessoas da política enquanto... A política grega, tá? A política enquanto deliberação pública do que é público é fundamental para o progresso do Brasil enquanto sociedade. Por isso me preocupa esse fenômeno que eu começo a perceber, essa vergonha que pode gerar alienação e, com isso, uma quantidade muito grande de pessoas que decida-se por retirar-se da política. Dantas até tem ministra cursos, né? O Galeno acho que puxou uma coisa importante, a questão da educação política. E aproveitar esse gancho, Dantas, você ministra em alguns locais cursos de educação política. O quanto faz falta para uma sociedade a educação política? Bom, quero começar a minha resposta e minha reflexão aqui agradecendo ao Renato, né? Que eu acho que essa percepção, né, a gente não conclui uma tese de doutorado sem, obviamente, se apropriar daquele conhecimento que a gente buscou para escrever aquilo. E, primeiro, que é incrível quando a gente consegue, em linhas gerais, falar de maneira clara e rápida, porque isso aqui é um debate rápido, sobre a nossa tese de doutorado, né? Porque é um negócio que é um volume gigante de coisas, né? E, às vezes, a gente... Mas, além da clareza e da rapidez, o senso de reflexão que isso gera na gente, né? Então... não gostaria de deixar aqui de registrar o meu agradecimento a gente poder fazer um debate onde a gente aprende coisas tão interessantes e que nos levam à reflexão. Então, obrigado. Primeiro, obrigado, Renato, por essa sua resposta, que eu acho que foi uma das coisas mais, assim, nessa semana, nesses tempos, nesse isolamento, enfim, uma provocação muito, muito especial. André, eu sou um cara pessimista no curto prazo e otimista no longo prazo. No médio prazo, talvez eu seja um meia calabresa, meia mussarela, e não sei exatamente me definir nesse sentido. Mas eu não gosto, André, com todo o respeito, daquela velha frase, o melhor do Brasil é o brasileiro. Eu não curto essa frase, eu não concordo com essa frase. Porque eu acho que para você vencer um desafio na sua vida, você primeiro precisa reconhecer que você tem um desafio na sua vida. E se eu constituo a sua vida dizendo que você é o que existe de melhor, qual a sua preocupação em aprimorar se você já é tão bom? Então, assim, nós somos um problema grande para nós. Nós temos qualidades maravilhosas, nós temos virtudes fantásticas, mas nós temos defeitos gravíssimos para o nosso convívio. A gente sabota o Estado, a gente sabota o pacto, a gente pactua e faz pouco caso disso. A gente desvirtua. O Brasil é um país desigual ao extremo. A ponta de cima da desigualdade faz um discurso maravilhoso, mas não está disposta a pagar o preço. Eu acho, nós somos violentos ao extremo, nós somos lenientes muitas vezes. Então, isso eu acho que é um grande problema. Por onde a gente começa isso? Por dois lados, pelas duas pontas, educando e dando às pessoas um mínimo de consciência que as faça perceber minimamente o nosso papel coletivo dentro da sociedade. Essa é outra coisa que me assombra no Brasil, um discurso de louvor ao indivíduo em primeira pessoa, sempre em primeiro lugar, que é um negócio que eu acho completamente doentio. Doentio. Pega isso, por exemplo, no comportamento dos parlamentares. Está escrito na Constituição que o parlamentar tem direito de falar o que ele quiser, do jeito que ele bem entender. Não está escrito isso. Está escrito que o parlamentar é sim o agente da convicção, mas esta convicção tem limites constitucionais. Então, por exemplo, eu vou usar um caso conhecido, né, o louvor do atual presidente da República ao golpe. Não houve revolução em 1964, existiu um golpe. O governo de Getúlio Vargas, em grande parte, foi uma ditadura. A proclamação da República no Brasil foi um golpe. Puxa vida, pessoal, vamos começar a colocar as palavras certas no lugar certo. Né? Então, isso é essencial. Não houve revolução, não houve governo apenas, houve ditadura e não houve proclamação da República.
Houve um golpe militar que tirou o Brasil de uma condição de império e tentou colocar o Brasil numa condição de república. Então, esses eufemismos, essas distâncias históricas são muito preocupantes. Então, assim, educar é essencial. 2, ser republicano é essencial. Então, eu tenho um presidente que, como parlamentar, louvou a ditadura e nunca foi afrontado pelos seus colegas em relação a isso, a ponto de perder seus direitos políticos, que era o que deveria ter acontecido. Isso acontece à esquerda também. Ele termina o voto dele como a favor do impeachment, louvando um torturador, e deveria ter sido caçado por isso, mas recebe uma cusparada de um colega de parlamento. Essa é outra coisa que deveria ter custado o mandato de ser. Mas não tem mas. Você não responde pelas suas emoções e pelos seus sentimentos quando você representa a parcela da sociedade. Você representa. Então tem limite. Tudo tem limite. Eu acho que esse é um grande problema no Brasil. O ilimitado legislativo nos seus comportamentos e posicionamentos e a leniência absoluta com seus pares. O convicto poder judiciário, aonde que poder judiciário pode ser convicto como no nosso país? Simples, porque ele é formado por gente do nosso país. Então, o que a gente não cansa de assistir é ministro do STF dando entrevista, palestra. Não! Tem limite. Eles acham muito. E eles agem muito monocraticamente, cada vez mais. Então, uma justiça em primeira pessoa não é uma justiça. É um antro de justiceiros. Pela própria natureza da coisa. Os órgãos não são colegiados na justiça à toa. E essa liberdade individual que a gente dá para a justiça atrapalha demais esse país, a ponto de um presidente tentar jogar a população contra ela. E se a gente passar por isso com calma, quando a gente se acalmar e tirar o convicto mor do poder, por meio de eleições de 2022, ou por meio de processos de impeachment que podem acontecer, de afastamentos, etc. Tem até pedido de interdição por insanidade mental. Tem. Miguel Reale Júnior que assinou o pedido. Mas quando a gente acabar com isso, vai valer a pena esse país passar limpo a justiça. Vai valer a pena esse país passar limpo esse poder judiciário, esse Ministério Público, que é pouco punido, que é mal punido, e que é, sim, corroído e corrompido. É, sim, corrupto, porque os jornais mostram, porque a imprensa que ainda é livre mostra que existe corrupção dentro desses poderes. E as punições são muito brandas. A punição, em alguns casos, é quase que um prêmio. A gente precisa tomar muito cuidado. Então, essa lógica republicana precisa fazer parte dos poderes, por um lado, precisa fazer parte de pessoas educadas, por um lado, e, por outro lado, a gente precisa educar a sociedade. Onde eu chego com isso, André? No longo prazo, numa sociedade que minimamente saiba ler, não na letra da lei, mas saiba ler na realidade social o que ela escreveu em 1988 na forma de uma Constituição. E aí eu acho que a gente começa a conversar sobre país. Com essa reflexão do Renato sobre pátria, sobre nação, etc., eu vou tentar incorporar parte dessa reflexão a essa minha aqui, até para eu abrandar um pouco meu coração, mas que é incrível o que a gente tem de desafios pela frente, e eu já ouvi pessoas, tá insatisfeito, vai embora do país. Não vou. Definitivamente não vou. Senão eu não era educador. O tesão do educador é mudar a sua realidade. E a realidade que a gente precisa mudar é essa realidade escondida. Não se fala de política. A política está em tudo. E a gente precisa mudar isso de forma absoluta. Érica, seu otimismo, pessimismo, você que conversa... Eu agora fiquei meio nervosa agora no fim, que eu quis fugir da pergunta difícil, né? Então, assim, perdi a oportunidade de falar primeiro, e agora tem que encerrar depois dessas 2 aulas. O que eu vou falar? Eu vou falar, assim, o outro Renato, que é meu amigo há anos, quantas 2 décadas?
mais que isso. 7 ou 8. Eu devia ter me dado conta, né? Bom, mas, sabe, Rocha, eu vou falar da área na qual eu tenho PhD, que é, ultimamente, que é maternidade, assim, e eu sou pessimista, mas eu ando meio triste, assim, eu vejo a forma como tudo isso que a gente discutiu, assim, afeta meus filhos. Eu tenho 3 filhos pequenos, entre 4 e 10 anos, e como eu gostaria que eles estivessem sendo educados num ambiente diferente, assim, as questões que a gente é forçado a conversar com eles, eu nunca me imaginaria meu período pré-maternidade tendo que explicar aos meus filhos por que todos os dias, enquanto a gente estava em São Paulo, a gente depois acabou escapando para o interior, né, nessa quarentena, como o Guilherme falou no início, mas porque todos os dias tinha um barulho ensurdecedor de gente batendo janela enfim, tendo que responder. Eu tenho uma história que o Galeno conhece, que eu adoro contar a história dos meus filhos e de criança de forma geral, mas há uns anos, quando você estava naquele movimento aí para tirar a Dilma, eu estava com eles numa festinha infantil, acho que era um aniversário de 6 anos, e eu tinha, o meu terceiro filho era um bebezinho mesmo, ele devia ter pouquíssimos meses, e os outros não estavam na festa, eu estava com eles, mas assim, ao lado, e era um dia que ia ter manifestação na Avenida Paulista. Eles não sabiam de absolutamente nada, a gente nem conversava com eles ainda sobre esse tipo de questão política em casa. A nossa preocupação era, como meu marido sempre diz, eles estão respeitando os amigos na escola, eles têm respeito ao próximo, essas questões que vocês mencionaram, acabaram de mencionar aí, de civilidade, solidariedade, etc. Então, eles não sabiam daquilo, e ia ter a manifestação, ia ter uma passeata na Paulista à tarde. Em algum momento, as crianças começaram puxar, algumas crianças, um coro de fora PT. E aí eu, de longe, assim, vi meus filhos levantando o bracinho junto com outras crianças. Eu pensei, caramba, o que eles estão fazendo? O que está passando na cabeça deles? E esqueci o tema. Indo para casa, depois, eu com os 3, o do meio, que é típico filho do meio, bem irreverente, ele vira para mim e fala assim, mamãe, você viu que a gente manifestou? Eu falei, eu vi, filho, que vocês estavam ali manifestando, o que era aquilo? Mas você não viu? A gente estava gritando, fora bebê, fora bebê. Ele achou que o fora PT era, na verdade, o fora bebê. Ele queria se livrar daquele bebezinho incômodo que tinha chegado em casa e como explicar. Logo depois veio o impeachment de fato, e aí eles ficaram sabendo do que estava acontecendo, e desde então muitas perguntas, e agora, mais recentemente, o questionamento deles Bolsonaro vai sair também? Então, assim, é um nível de... Isso me entristece um pouco, assim, a história é engraçada, mas isso me entristece porque eu fico pensando assim, como que essas sucessivas crises políticas e brigas de torcida, como, né, eu não lembro se, acho que o Dantas que mencionou, como que você garante uma formação que você, né, quer dizer, no meu caso, eu julgo adequada, e estou muito mais preocupada com questões de direitos humanos, outras que para mim são as mais importantes, formativas nessa faixa etária deles. Como que você garante que isso acontece num país que vive o que a gente tem vivido aí já há bastante tempo, assim? Então, eu não sei, eu fiquei perguntando quando eu não lembro exatamente da pergunta, porque depois eu fiquei tão fascinada aí pelas 2 aulas que vieram e seguir, mas quando você falou, eu falei assim, o que eu teria respondido, né, se eu tivesse sido entrevistada nesse Datafolha? Você tem orgulho do Brasil? Não sei se eu teria nem respondido que sim nessa fase. Eu estou com Dantas, eu também não estou votando para fugir ainda não, até porque
a opção mais próxima que eu teria de fuga, meu marido é argentino, seria aqui Argentina, também não tá lá essas coisas lá, não, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, eu também acho, assim, eu queria muito, assim, que persistir, insistir, espero que pelo menos aqui do ponto de vista da minha família, a gente consiga fazer um bom trabalho e junto com a escola também. Aí você entra questões assim que me deixam um pouco mais otimistas. Eu acho que essas novas gerações, eu vejo meus próprios filhos, eles têm uma visão muito diferente, debatem temas que são muito ricos em relação ao que eu consigo lembrar da minha própria época. Assim. Então, eu acho que vai ser interessante ver como que vai ser essa turma quando tiver os 20 anos deles. Acho que quem tem contato com essa faixa etária, né, mais jovem, que já está nos 20, 30 anos, são muito ativos e eu acho que preocupados, assim. Então, assim, eu sou cautelosamente otimista, eu diria. Orgulhosa, acho que atualmente não, mas cautelosamente otimista. Ô, Érica, sabe que tem uma questão importante aí? Essa pesquisa do Datafolha, eu não conheço essa versão mais recente, mas eu já trabalhei com algumas anteriores, em aulas de política e etc, etc, etc. Nas versões mais antigas, se perguntava do que a pessoa tinha orgulho. E a imensa maioria das pessoas que tinham orgulho das belezas naturais, das paisagens, dos recursos naturais. Isso é uma coisa interessantíssima, viu, André, em relação a essa sua pergunta, porque ela nos remete à história do cercado, né? A gente cercou isso aqui e chamou de pátria. E a gente tem orgulho do quê? Do que a gente botou a cerca para dentro, né? Da cerca. Agora, a gente tem orgulho do que nós somos e nos transformamos. É esse o ponto. Eu acho que a gente precisaria, já que a gente tem coisas tão bonitas, a gente podia ser bonito também perto das coisas, né? Porque assim as coisas ficavam mais bonitas ainda. Olha que legal. Bom, quero agradecer imensamente o tempo de vocês, Érica, Fraga, se revezando aí com 3 filhos em casa, fazendo o seu relato de quarentena em família na Folha. Muito obrigado mesmo. Acabou? Não deu para fazer. Não aguentava mais. Obrigado, viu, Érica, pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite, gente. Foi um prazer aí, muito enriquecedor. Legal. Humberto Dantas, Renato Galeno, igualmente, muito obrigado pelo tempo, por participar desse debate aqui com a gente no Brasil. E André Rocha, pela parceria na mediação, que faz aí os encerramentos para o nosso público. Obrigado, agradecer novamente, Érica, Galeno, Dantas, pelo tempo, pela parceria aí já de anos. E para vocês que também acompanharam ao vivo ou estão vendo dentro do nosso acervo, não se esqueça de se inscrever no canal. É coisa que o Guilherme sempre pede para a gente repetir aí no início das entrevistas. Obrigado, pessoal.